Vamos falar um pouquinho de precisão de relógio? Precisão de relógio. O que é uma precisão de relógio? Funcionar corretamente o relógio, certo? Mas o relógio quartzo dá diferença? Dá diferença sim, dá diferença. O relógio quartzo pode dar até 15 segundos por mês, tá? 15 segundos por mês de diferença, tá? E se você somar aí pelo ano todo, aí nós estamos falando de alguma coisa em torno de 2 minutos, 2 minutos e meio de diferença em torno de um ano e meio, né? Em torno de um ano você vai ter quase um pouco mais de 2 minutos se variar dessa maneira ali, né? De 15 segundos, tá certo? Mas não é bem por aí, né? Mas pode variar, por exemplo, quando começa a pilha começa a ficar fraca, pode começar a variar, né? Então tem pequenos detalhes aí que podem diretamente influenciar na precisão até mesmo do seu relógio quartzo, tá certo? Mas quando a gente está falando de precisão, geralmente quando as pessoas falam de precisão, estão falando de relógio mecânico, relógio automático, aquele reloginho que você tem que ficar chacoalhando o relógio para poder fazer ele funcionar. Esse reloginho aqui é o famoso relógio automático, é um relógio mecânico, tá? Com o enrolamento da corda automática. Então, por isso mesmo a gente apelidou ele de automático, né? E é interessante esse relógio, porque ele é um relógio completamente com funcionamento mecânico independente, né? Mas como é que ele funciona, assim, como é que ele consegue marcar o tempo, né, com tanta precisão? Bom, aí nós temos que voltar lá atrás, no século VIII, né? No século VIII, nós já tínhamos os primeiros relógios com funcionamento mecânico. É lógico que o acionamento desse funcionamento mecânico ainda se dava através da água, né? Então, o que eu fazia? Colocava-se água dentro de um tonel e ele ia girando uma correia de água, né? De baldes com água, né? E conforme ele ia girando, ele ia marcando o tempo, né? Então, isso aí era um sistema bem arcaico que foi criado lá na década lá no século VIII, né? E depois disso, nós começamos, então, a ter o sistema de torção, tá? Como é que funciona o sistema de torção? Bom, quem é mais antigo lembra, né? Se você pegar uma cordinha assim, amarrava alguma coisa embaixo. Quem nunca balançou assim, trabalhando no balanço, brincando assim, girava ele, né? Girava ele e depois soltava. Ele ia girar tudo e depois voltava, né? Isso é um sistema de torção. Esse sistema também era utilizado, foi tentado utilizar no século X para o século XII, se utilizou esse sistema também, tá? O sistema de pesos também, né? Conforme a gente utiliza hoje, por exemplo, no relógio Cuco, né? Você coloca um pêndulo, esse peso mais forte vai puxando devagar as rodas, fazendo com que marque o tempo também. Outro sistema que foi criado. Então, existem inúmeros modelos de sistema mecânico que funcionou durante muito tempo, certo? E também, até então, criarem um sistema de molas. Tá? O sistema de molas foi criado, tá? E aí, o único problema do sistema de molas é que não havia uma precisão tão boa, porque ninguém havia pensado no isossincronismo. O que é o isossincronismo? É um pêndulo, né, que ele bate, do mesmo tanto que ele sobe para um lado, ele vai subir para o outro. Então, ele é uniforme, né? Ele sobe o mesmo tanto para os dois lados, né? Então, isso aí acabou funcionando muito bem e acabou ajeitando, trazendo a diferença de relógio que dava 1, 2 horas por dia, passou a ser de 1 minuto, 2 minutos por dia, através do isossincronismo, que foi utilizado nos relógios de parede, tá? Primeiramente nos relógios de parede, nos relógios de mesa, né? Esses modelos aí utilizavam. Só que havia um problema, né? Quando você utiliza o pêndulo, em alguns lugares não era possível você ter relógio. Por exemplo, numa carruagem, você não conseguiria ver o tempo dentro de uma carruagem. Por quê? Porque o pêndulo não funcionaria bem por conta do balanço da carruagem também. Então, não funcionaria legal, né? Num navio também, na época das grandes navegações, lá no século XIV, não era possível também ver as horas. Por quê? Porque o pêndulo dentro do navio não iria funcionar, né? Até que então, em 1685, eles criam então uma mola. E essa mola, que a gente conhece hoje como balanço, foi identificada como um novo modelo de pêndulo, só que um pêndulo mecânico, né? E esse sistema vigora até hoje. A gente utiliza então do mesmo sistema criado lá em 1685, tá?
Então são mais de 4 séculos aí utilizando essa tecnologia aí do isossincronismo através de uma bola, tá certo? E é lógico que durante todo esse período houve inúmeras inovações e revoluções dentro da relojoaria para que esse mecanismo começasse então a se tornar mais preciso, né? Tanto é que na década de 60, 50, você tem um relógio que atrasasse ou adiantasse 30 segundos, 40 segundos por dia, 1 minuto por dia, era perfeitamente condizente, né? Hoje em dia tem gente que fica bravo que os relógios estão dando 10 segundos, né? Que é uma coisa normal, corriqueira, até 10 segundos por dia é uma coisa corriqueira, mas tem pessoas ainda que acham ruim disso. Mas o que é que leva um relógio a ter mais variação ou menos variação? Tá? Primeiramente, o que mais determina a variação de um relógio, tá, é a produção dele. Quanto maior, quanto melhor, né, for a construção do calibre, tá, menos variação ele vai apresentar. Esse é o primeiro ponto X. Tá? Quanto melhor for a construção do calibre, menos variação ele vai prestar nesse sentido. Tá certo? Aí, em segundo lugar, a sintonia fina feita em fábrica, né? Dependendo, é lógico que tem algumas vezes que acaba, como são produzidos centenas e milhares de relógios por dia, né? É lógico que um ou outro pode dar defeito? Pode ter, né, saído um pouquinho do ponto de calibragem ali. Isso pode acontecer? Sim, pode acontecer, tá certo? Então, esses dois detalhes aí determinam, em suma, dentro de um relógio novo, tá, o funcionamento dele quando você adquire o relógio, certo? Agora, quando o relógio chega na sua mão, tá, existem algumas intempéries que vão atingir diretamente, né, na precisão do seu relógio. Tá? O primeiro deles, tá, é a temperatura. Tá? A temperatura. Cada relógio foi feito para trabalhar dentro de um determinado espaço de temperatura, né? Geralmente, se não me engano, é mais 15, até mais 40, mais 35, mais 40 ali. Ele funciona razoavelmente dentro desse patamar, certo? E aí, fugindo um pouquinho para cima ou para baixo, nós temos o que a gente chama de dilatação do metal. O metal se dilata ou até se retrai, né? Dependendo da temperatura, tá? Quem nunca viu lá nos vídeos da internet, os caras colocando aqueles rolamentos, né, no encaixe, né? Eles vão lá e colocam ele em temperatura lá no nitrogênio líquido para esfriar o rolamento, né? E com isso o rolamento acaba reduzindo o tamanho dele em alguns milésimos, alguns milímetros ali, e ele encaixa perfeitamente. Depois que ele tira, aí a hora que ele esquenta, ele volta para a posição normal. Então, isso é a dilatação do metal, acontece em temperaturas. Então, você tem que tomar cuidado. Em grandes temperaturas ou em baixas temperaturas, pode afetar diretamente também na precisão do seu relógio. Certo? Segundo detalhe, que ele pode variar muito, tá? O movimento pessoal de cada um. Tá? De repente, você que é uma pessoa mais tranquila e tudo mais, que fica ali sentadinho numa boa ali, talvez não sofra tanto problema de ter variação no seu relógio. Se for uma pessoa mais ativa, que fica correndo para cá, corre para lá e anda, sabe? E anda de bicicleta e volta, vai de trilha, isso aí vai variar muito mais no teu relógio do que numa pessoa que é mais sedentária. Tá? E por que a precisão vai variar mais? Porque dependendo como ele é uma mola, né? Dependendo do soco que você dá, isso vai acabar acelerando a mola por algumas batidas. Mas alguma batida ou duas não vai fazer diferença? Não, não vai fazer diferença. Mas se você fizer isso consecutivamente várias vezes ao dia, né, que ele adiante 0,5 segundos por vez que você faz isso. De repente você acabou fazendo isso 10, 15 vezes no dia, você já adiantou 1 minuto, 1 minuto e meio do relógio. Simplesmente por você ter feito um movimento mais brusco. Tá certo? Então, o movimento pessoal de cada um vai gerar uma variação no seu relógio. Tá certo? O terceiro detalhe, tá? Terceiro detalhe. Campo magnético. Tá? O campo magnético, ou seja, você colocar ele dentro de um local que o campo magnético é muito forte, isso vai gerar também, tá? Vai fazer com que o balanço se imante, né? Pegue magnetismo no seu balanço,
E isso ele é feito por várias voltas, né? Acaba pegando magnetismo e acaba grudando 2 voltas ali. Isso vai fazer com que o balanço acelere e comece a adiantar o relógio. Então, campo magnético não fica legal. Mas como é que eu entro num campo magnético? Hoje é quase impossível você ficar fora de um campo magnético. Por exemplo, eu estando com o meu celular aqui, eu estou num campo magnético, porque aqui nós temos um microfone, temos aqui também um alto-falante e ele gera um campo magnético. Pequeno, mas gera um campo magnético e ele pode afetar no seu celular, no seu relógio? Pode. A sua televisão, seu micro-ondas, né? E as caixinhas JBL também, todos os alto-falantes possuem, tá? Possuem ímãs e o ímã gera um campo magnético. Então, tome muito cuidado com campos magnéticos. Eles vão afetar diretamente, tá? A precisão do seu relógio, tá? Agora, outro detalhe também que a gente tem que citar, tá? É a gravidade. Gravidade. Por que gravidade? Porque a gravidade, conforme eu já citei várias vezes, o eixo, ele trabalha dentro de um furo, né? Como ele trabalha dentro de um furo, ele estando nessa posição, ele vai trabalhar em sistema de, como é que fala? Como se estivesse em repouso. Mas se ele trabalhar nessa posição, é lógico que a gravidade vai puxar o eixo para baixo. Ele vai fazer uma força, exercendo a força no eixo para baixo, certo? E é lógico que o atrito deve aumentar. O atrito aumentando, por mais que tenha rubi, isso vai desencadear, então, um atraso no funcionamento do seu relógio, porque o atrito acaba se tornando maior. Tá certo? Então, a questão do atrito, deixando ele maior, é lógico que ele vai fazer com que o relógio acabe gerando um atraso. Né? E além de aumentar o risco de desgaste dos eixos, tá? E da platina também. Tá certo? E por último, não muito mais importante, tá? A falta de manutenção do seu relógio. Isso pode gerar diretamente, tá? Ligar diretamente ao, como é que fala? A precisão do seu calibre. Então, se você deixa o relógio sem fazer a lubrificação devida, principalmente nas partes onde existe o atrito, né? Ferro com ferro, aço com aço, isso vai acabar dando uma sobrecarga de força e isso aí vai acabar gerando atrasos dentro do seu relógio. Então, sempre mantenha o seu relógio lubrificado, tá certo? Será que eu consegui explicar? São 5 motivos rapidinhos que eu falei aqui. Falei sobre temperatura, falei sobre campo magnético, falei sobre gravidade, movimento pessoal e também desgaste natural ou falta de lubrificação do relógio. São 5 itens que vão estar diretamente ligados à precisão do seu relógio. Tá? Uma vez que o relógio saia da fábrica inteiramente calibrado e perfeito, né? Esses 5 itens aí podem danificar ou acabar gerando variações do seu relógio que você nem imagina, tá certo? Gostaram da live? Gostou da explicação? Se você gostou, vai e deixa o seu joinha aí. Não esquece de deixar o seu comentário aí, que é muito legal ter vocês por aqui, ok?